As profecias mais alarmantes sobre o fim dos tempos. 1. Inteligência artificial e o anticristo. Se você está tratando a inteligência artificial como se fosse uma pessoa de verdade, apenas porque ela te elogia, fala de forma gentil ou te convida para conversas profundas, você está correndo um sério risco. Muita gente hoje está criando vínculos emocionais com a IA como se fosse um ser vivo. Um artigo recente da Harvard Business Review destacou que as pessoas estão recorrendo à IA não só em busca de informações, mas também de consolo, encorajamento e companhia. Isso faz parte de um grande engano. A Bíblia nos alerta sobre uma falsa luz, algo que aparenta ser puro, mas na verdade é trevas. Esse é o espírito do anticristo. Ele copia a verdade, mas está alicerçado em mentiras. Apresenta-se como algo útil e inofensivo, mas afasta as pessoas do Deus vivo. A IA não tem alma, não possui mente própria, vontade, nem coração. Ela não é criada à imagem de Deus, é construída por seres humanos caídos, separados de Deus pelo pecado. A IA não carrega na verdade. Ela apenas reflete a visão de mundo daqueles que a programaram. E isso é perigoso. Quanto mais você entrega sua atenção, seu tempo e suas emoções à IA, mais o seu coração será puxado para longe de Deus. Isso vai moldar a sua maneira de falar, pensar e viver. Vai reprogramar sua mente, enfraquecer seu discernimento e diminuir sua fome pela palavra de Deus. Foi sobre isso que Paulo advertiu em 2 Tessalonicenses. Um forte engano que viria sobre os que não amam a verdade. A IA não é neutra. Ela faz parte de um sistema que já está sendo erguido. Um sistema de controle global, falsa unidade e cegueira espiritual. Esse é o alicerce para o governo mundial único descrito em Apocalipse, e a Escritura é clara. Os que seguirem esse sistema, um dia receberão a marca da besta. 2. Identidade digital. Em 2025, o primeiro-ministro do Reino Unido anunciou que ninguém poderia trabalhar no país sem uma identificação digital. Pare e pense nisso um instante. Agora sejamos claros, a ID digital britânica não é a marca da besta, mas é sem dúvida um passo em direção ao sistema descrito em Apocalipse 13. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 16 a 18, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja posta uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que vemos aqui? Um sistema de controle, uma exigência global, uma restrição colocada sobre toda a atividade econômica. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém participa da vida em sociedade sem isso. Já não estamos mais apenas imaginando o futuro. A base já está sendo construída. A identidade digital vai se expandir. Suas finalidades vão aumentar. Pode começar no campo do emprego, mas quanto tempo até ser necessária para atendimento médico, para abrir uma conta bancária ou acessar serviços do governo? À medida que caminhamos rumo a uma sociedade sem dinheiro físico, os sistemas digitais se tornarão a única forma de operar economicamente. Se você não puder usar dinheiro em espécie e não tiver como abrir uma conta digital sem um documento emitido pelo governo, comprar e vender deixará de ser um direito e passará a ser uma permissão. Observe a China. Eles já montaram o modelo. ID digital atrelada ao reconhecimento facial. Um sistema de crédito social que monitora fala, deslocamentos, compras e comportamento. Recompensas para quem obedece, punições para quem discorda. E por trás disso tudo, o olhar constante da vigilância. Agora imagine tudo isso conectado a algoritmos de inteligência artificial, processando dados em tempo real, rastreando cada pessoa, avaliando cada transação e silenciando toda voz que não se enquadra. Isso não é ficção científica, é para onde o mundo está indo. Um pequeno grupo de elites controlará o sistema, e as massas serão instruídas a obedecer ou ser excluídas. É isso que a Bíblia já havia anunciado. É assim que o anticristo governará. E por isso o povo de Deus precisa estar desperto. 3. A profecia de Zacarias. Zacarias 12, 2 a 3 declara:
Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, quando cercarem a Judá e Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos. Isso não é exagero poético, é profecia. Deus declarou, muito antes do nosso tempo, que Jerusalém se tornaria um centro de tensão mundial, um cálice de vertigem, uma pedra pesada, uma fonte de conflito tão intensa que as nações tremeriam só de tentar lidar com ela. E nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. A atenção do mundo está concentrada em um pedaço de terra menor que muitos estados dos Estados Unidos. Ainda assim, as manchetes, a indignação, as alianças e os protestos giram em torno de Jerusalém e da região ao redor. O que isso nos mostra? Que a palavra de Deus é verdadeira. A profecia de Zacarias não é apenas passado distante, é realidade atual. Deus disse que nos últimos dias, Jerusalém se tornaria um fardo pesado para as nações. E é exatamente isso que enxergamos hoje. O mundo cambaleia tentando solucionar esse conflito. Nenhum plano de paz permanece, nenhum cessar-fogo dura, nenhuma negociação satisfaz. Por quê? Porque isso não é apenas uma questão política, é o cenário da profecia divina. As nações se enfurecem, mas não percebem que estão caminhando direto para a mão de Deus. Estão cumprindo a palavra dele, mesmo enquanto se rebelam contra ele. Israel é cercado. Fala-se em sanções, declaram-se condenações. Organismos globais se reúnem para decidir seu futuro. Mas Deus já falou. Ele diz, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E repare na continuação. Todos os que tentarem movê-la sairão feridos. Esse é o alerta. Toda nação que se levantar contra os propósitos de Deus em relação a Israel caminha para a ruína. Não se trata de política, trata-se do plano soberano de Deus. Ele inclusive usará o ódio das nações para cumprir seus desígnios. 4. Perseguição. Todos temos visto o crescimento acentuado da perseguição na Nigéria. Organizações cristãs como a Open Doors afirmam que a Nigéria é um dos países mais letais do mundo para cristãos. Em sua análise para a lista de perseguição de 2025, foi destacado que, embora o número de cristãos mortos tenha diminuído em relação ao ano anterior, a Nigéria continua sendo desproporcionalmente mortal para os seguidores de Cristo. A continuidade da violência levou o Departamento de Estado dos Internacional a classificar novamente a Nigéria como país de especial preocupação. E, em seu pronunciamento de novembro, o então presidente Donald Trump advertiu que, se o governo nigeriano não conter a perseguição aos cristãos, os Internacional estariam dispostos a considerar uma resposta militar. Em outras partes do mundo, como na China, estrangeiros não podem pregar ou ensinar sem autorização prévia, o que raramente é concedido sem supervisão do Partido Comunista. Por isso, muitos missionários precisam ocultar suas atividades evangelísticas. O governo também exige que os hinos cantados nas igrejas oficiais, as chamadas 3 autonomias, sejam compatíveis com os princípios comunistas. A Bíblia afirma que nos últimos dias, muitos abandonariam a fé e outros sofreriam por causa dela. O que ocorre na Nigéria e na China é um lembrete vivo de que a profecia bíblica é verdadeira. Não é apenas uma história distante. 5. Guerras. Em Mateus 24, 6-7, Jesus diz: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Estas são palavras do próprio Cristo, ditas de forma clara, sem confusão e sem alegoria. Ele não disse que a guerra talvez viria, afirmou que ela viria. Não mencionou apenas um conflito isolado, mas guerras e rumores de guerras, contínuas, crescentes e inevitáveis até o fim. Isso não é algo novo. Há mais de 2000 anos essa profecia vem se cumprindo. O mundo raramente experimentou paz, e quando houve, nunca foi duradoura. Mas em nossos dias, vemos isso em escala global, com intensidade crescente. Cada continente, cada governo, cada manchete repete a mesma narrativa. Conflito se tornou normal. Tratados são rompidos.
Alianças são postas à prova. O caos aumenta. E Jesus acrescentou: Vede, não vos assusteis. Isso é fundamental. Ele não nos deu esses sinais para causar pânico, mas para nos preparar, chamando-nos à vigilância. Ele está separando os fiéis dos medrosos. Se o seu coração treme ao pensar em guerras, instabilidade e fim dos tempos, talvez a maior preocupação não seja o conflito externo, mas a batalha interna. Examine-se. Você está em paz com Deus? Já foi reconciliado com Ele por meio de Cristo? Se não, hoje é o dia da salvação. A presença da guerra não é o pior perigo. O verdadeiro risco é a ausência de arrependimento. 6. Fenômenos climáticos e desastres naturais estranhos. Em Lucas 20 e 1:25 lemos: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Perceba a linguagem: angústia das nações, ondas rugindo. Feras rugem, mas aqui são as nações e o mar, dominados pelo medo, como se o oceano avançasse para engolir a terra. Observe o que aconteceu no mundo em 2025. A Austrália foi atingida pelo ciclone Alfred, o furacão Melissa atingiu a Jamaica, fortes terremotos ocorreram em Mianmar, Rússia e Japão. Já houve ao longo da história terremotos, fome, pestes, eventos assustadores como tempestades violentas, erupções vulcânicas, tornados e muitos outros desastres naturais. Mas a frequência e a intensidade, em nossa época, estão aumentando. 7. Crescente iniquidade e falta de amor. Jesus declara em Mateus 24:12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É difícil saber se ele está se referindo apenas à maldade que precedeu a queda do templo em Jerusalém ou também à sua segunda vinda. Muito provavelmente fala das duas coisas. Em todo caso, chegaria o tempo em que a injustiça aumentaria. O objetivo do cristão não é permitir que essa corrupção generalizada faça o nosso amor congelar. Vemos hoje um aumento da maldade em muitas áreas. Muitos exploram os pobres para enriquecer. Outros cometem crimes bárbaros por impulso e interesse próprio. Há desprezo pela vida humana. E, tristemente, em certos contextos, essa falta de amor aparece até dentro da igreja. Há grupos que vivem em constante julgamento, recusando-se a acolher pecadores que erram de maneiras diferentes das suas. Em vez de demonstrar amor e compaixão, manifestam autojustiça e condenação. Precisamos garantir que não seremos pessoas de coração frio, mas que teremos um amor profundo por Deus. 8. Preparação, medo do futuro e bunkers dos bilionários. Muito se fala hoje sobre bilionários se preparando para o pior. Dizem que Mark Zuckerberg está construindo um bunker no Havaí, em uma propriedade de 1.400 acres, com abrigo equipado com fornecimento próprio de energia e alimentos. Peter Thiel teria adquirido quase 500 acres na Nova Zelândia, com rumores de ter adaptado uma mansão em Queenstown, incluindo uma sala de pânico. Não há dúvida de que o anticristo irá explorar a inteligência artificial ao máximo para controlar o mundo. Mas o que dizer de toda essa corrida por abrigos e estoques que estamos vendo? Se esses bilionários estão se preparando, deveríamos fazer o mesmo? É sensato ter algum tipo de preparo básico para desastres naturais ou interrupções na cadeia de suprimentos. Porém, nenhum crente deveria viver dominado pelo medo do amanhã. Nenhum cristão precisa se tornar um preparador do apocalipse no nível desses bilionários, colocando sua confiança no que o dinheiro pode adquirir. Precisamos lembrar, estamos aguardando Cristo, não o anticristo. Ele é a nossa bendita esperança e nossa vida está cheia de expectativa e não de horror em relação ao futuro. Existe até um livro chamado Survival of the Richest, Escape Fantasies of the Tech Billionaires, Sobrevivência dos mais ricos, fantasias de fuga dos bilionários da tecnologia. A obra descreve como parte da elite tecnológica planeja sobreviver ao evento, um colapso social que acreditam estar vindo, tentando escapar das consequências de um desastre, em grande parte causado por eles mesmos, desde que tenham dinheiro suficiente e tecnologia adequada.
É interessante notar como alguns ricos e famosos estão tão aterrorizados que fazem de tudo para se preservar. Investem em salas seguras com sistemas de filtragem de ar, alimentos estocados, kits médicos, reservatórios de água exclusiva, instalações subterrâneas com grossas paredes de concreto e fonte de energia de reserva. Mas quase nenhum deles está olhando para Deus. Não procuram abrigo no sangue de Jesus Cristo. Acumulam água e comida em vez de enxergar Deus como provedor. Ainda assim, a Bíblia fala de um dia em que, segundo Apocalipse 9:6, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E Jesus advertiu em Lucas 21:26-28 que as pessoas desmaiarão de terror, assustadas com o que estará vindo sobre o mundo, pois os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E ele diz: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. 9. O sexto selo, o juízo e os poderosos do mundo. Em Apocalipse 6, aprendemos sobre grandes distúrbios cósmicos quando o sexto selo é aberto. 6 eventos estranhos e assustadores são descritos. Um grande terremoto. O sol escurece como pano de saco. A lua se torna como sangue. As estrelas caem sobre a terra como figos verdes sacudidos por vento forte. O céu se enrola como um pergaminho. Montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Depois disso, Apocalipse 6:15-17 diz: os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? A Bíblia nos mostra que chegará a hora em que os grandes deste mundo, ricos, influentes, reis e figuras de destaque, se esconderão em cavernas e rochas, tentando escapar do juízo de Deus. Alguns estudiosos sugerem que, quando João escreveu o Apocalipse, ele não tinha como imaginar um bunker subterrâneo moderno e, portanto, descreveu aquilo como cavernas. Seja como for, isso reforça porque nenhum cristão deve viver escravo do medo. 10. Israel, Gog e Magog e a intervenção final de Deus. O profeta Zacarias diz: esta é a palavra do Senhor acerca de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, declara: eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos em redor. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra inamovível para todos os povos. Todos os que a levantarem serão gravemente feridos. Zacarias 12. A profecia bíblica deixa claro que, apesar de Israel ser um país pequeno e com população reduzida, seria um cálice de tontura e alvo de hostilidade nos últimos dias. Quando a destruição de Israel parecer inevitável, Deus intervirá de forma decisiva, enviando chuva torrencial, granizo e enxofre ardente sobre o exército invasor. Em Ezequiel 38:23, lemos: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Zacarias 12:8-9 afirma que, naquele dia, o Senhor protegerá Jerusalém. O mais fraco será como Davi, e a casa de Davi como o próprio anjo do Senhor. Deus começará a destruir todas as nações que se levantarem contra Jerusalém. Muitos estudiosos entendem a batalha de Gog e Magog como ocorrendo pouco antes ou no início da tribulação. Os nomes antigos são associados a nações modernas: Magog, Rússia, ao norte de Israel; Meseque e Tubal, Turquia moderna, Pérsia, atual Irã; Etiópia antiga, região ao sul do Egito, hoje Sudão; Gomer, também associado à parte da Turquia. Segundo a Bíblia, essas nações, Rússia, Turquia, Egito, Irã, Líbia, Sudão, formarão uma coalizão contra Israel, avançando com poder militar avassalador a partir do extremo norte.
O objetivo duplo será saquear e destruir o povo de Israel. O campo de batalha principal serão os montes de Israel, outrora desolados, mas hoje repovoados. Quando tudo parecer perdido, Deus mudará o rumo da guerra de maneira sobrenatural, trazendo juízo sobre os atacantes. 11. Como o cristão deve viver? Amor que não esfria e vida em comunidade. Vivemos dias muito diferentes de 20 anos atrás. As ameaças se multiplicaram, físicas, emocionais, mentais e espirituais. O pecado se mostra mais escancarado e o caos mais comum. Televisão, notícias, entretenimento. Em todos os lados vemos ódio, idolatria e orgulho. Se não tivermos cuidado, facilmente seremos arrastados ou seduzidos por isso. Mesmo assim, os cristãos são chamados a não deixar o amor esfriar. Em Mateus 24, Jesus responde a duas perguntas: quando o templo de Jerusalém seria destruído e quais seriam os sinais de sua volta? A destruição do templo aconteceu em 70 depois de Cristo, com o exército romano. A segunda vinda ainda está por acontecer. Ele repetiu em Mateus 24:12 que a iniquidade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. Não queremos ser essas pessoas. A única forma de preservar um amor ardente por Deus é manter um relacionamento vivo e constante com o Senhor. Muita gente vê o cristianismo apenas como ingresso para o céu. É verdade que, ao final, estaremos com Deus, mas a vida cristã é muito mais do que isso. É viver em comunhão diária com o Senhor. Jesus disse em João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Ao permanecer em Cristo, produzimos fruto e nosso amor não se esfria. Podemos crescer nesse relacionamento por meio da oração, leitura da Bíblia e participação no culto. Mas um dos meios mais importantes é viver em comunidade com outros cristãos. A vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente. A fé costuma definhar quando permanecemos sozinhos. Uma ilustração famosa mostra que, quando um rato era colocado sozinho numa gaiola com uma droga, ele consumia a substância. Mas quando havia vários ratos juntos na mesma gaiola, ignoravam a droga. Embora não sejamos ratos, a ideia é clara. Em boa companhia, resistimos melhor ao mal. Quando nos cercamos de irmãos e irmãs em Cristo, temos muito mais força para viver de modo santo. Em solidão, é muito mais provável que nosso amor se torne frio. Por isso é sábio buscar um pequeno grupo de cristãos de confiança, com quem possamos nos encontrar regularmente, compartilhar alegrias e lutas, confessar fraquezas e orar juntos. Assim criamos um ambiente de transparência e cuidado mútuo. Satanás tentará esfriar a sua devoção, mas a comunhão, a palavra, a oração e a participação fiel na igreja local o ajudarão a permanecer firme. 12. Ser luz em meio às trevas. Mesmo que muitos corações tenham esfriado e os valores bíblicos sejam desprezados, lembramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é a luz pura e santa que dissipa as trevas. Em Efésios 5:8 está escrito: porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Antes de Cristo, vivíamos em trevas, mas Deus, em sua misericórdia, abriu nossos olhos para a verdade de Jesus, autor de toda bondade e justiça. Por isso podemos brilhar, mesmo em meio à escuridão. Em Mateus 5:14-16, Jesus declara: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma simples vela acesa em um quarto escuro faz enorme diferença. Um pequeno foco de luz pode iluminar o ambiente inteiro. É isso que somos quando deixamos o Espírito Santo agir em nós. Cada filho de Deus é como uma vela em um mundo em trevas. E quando nos unimos como corpo de Cristo, a luz de Jesus impacta profundamente essa escuridão. João 1:5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram.
Deus nos concede dons diferentes para servirmos uns aos outros. 1 Pedro 4,10. Alguns são encorajadores, outros mestres, outros adoradores e assim por diante. Qualquer que seja o seu dom, use-o para refletir a glória de Deus e deixar a luz de Cristo brilhar através de você.